Olá, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha da nossa evangelização. Morrendo de saudade, mais uma semana sem se ver, né? Mas logo a gente vai se encontrar, tá certo? Então vamos começar com a nossa aulinha de hoje com uma musiquinha. A musiquinha de preparação para a prece. Vamos lá? Quero ver todo mundo junto, cantando a nossa musiquinha. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente eu estou caminhando eu vou, Deus é bom pra mim. Lá, 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 lá. La 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 Vamos fechar nossos olhos, pensar no nosso mestre amigo Jesus e vamos rezar a prece que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e mais nos livrai de todo o mal. Amém. Então, depois da prece, nessas últimas semanas, a gente vem falando sobre alguns sentimentos. O sentimento da alegria, o sentimento do medo. E hoje a gente vai falar sobre outro sentimento. Eu quero saber se vocês já sentiram nervosos, irritados com alguma situação que vocês já viveram. Como, por exemplo, um irmão que faz uma brincadeira chata, alguém que pega um brinquedo seu e devolve quebrado, ou tem que comer um alimento que vocês não gostam muito, aí vocês ficam irritados, nervosos. Essas sensações que a gente sente quando acontecem essas situações da nossa vida, é o sentimento que vem, é uma pulguinha bem chatinha que fica, só aperreando a gente. Sabe como é o nome desse sentimento? A raiva. A raiva é essa irritação muito forte que a gente sente. Essa chateação, essa irritação, esse nervosismo que a gente sente. A raiva é tudo isso. E ela vem com esse comportamento de impulsividade. A gente age sem sentir. A gente fala coisas, a gente pode magoar as pessoas. Então ela não é um sentimento muito bom, né? Quando a gente sente, também a gente fica, às vezes, passando mal, fica, com o coração batendo forte. Então, ela também não faz bem para o nosso corpo. Então, se a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente também tem que prevenir a gente ter esse sentimento da raiva. Vamos lá. Imaginem só, vocês estão com raiva de alguém e tem lá uma poça de lama. Aí vocês vão lá com raiva e pegam uma bola de lama e joga nessa pessoa que você tá com raiva.
Só que você estava com raiva dessa pessoa, por isso que jogou essa bola de lama. Só que, quem é que se sujou? Só foi a pessoa que você jogou a bola ou você se sujou também? Porque você teve que pegar a lama e jogar. Então, quando a gente tá com raiva, a primeira pessoa que vai sentir mal é a gente, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer mal, a gente tá com raiva de alguém e a gente vai se vingar dessa raiva, porque quando a gente tá com raiva, a gente tem que se vingar, né? A gente não pode sentir raiva quieto, a gente tem que gritar com as pessoas, a gente tem que bater a porta na cara de alguém, a gente chuta tudo que vê pela frente, quebra. Então a gente não só sente raiva sozinho, a gente tem que mostrar isso para outras pessoas. Por isso que é ruim a gente ter esse sentimento da raiva dentro do coração da gente. O sentimento da raiva, ela leva a gente a um impulso. A gente tem que sempre que agredir, revidar a alguém que fez esse sentimento da raiva surgir dentro da gente. Mas isso tudo que a gente faz quando está com raiva é contrário ao amor. É como se o amor fosse uma coisa, né? E a raiva a outra. E a raiva e o amor, elas são opostos, elas não se encontram. Se a gente tem amor no nosso coração, a gente não tem raiva. E se a gente tem raiva no nosso coração, a gente não vai ter o amor. E qual é dos dois que a gente vai querer ter na gente? A raiva ou o amor? O amor, né? Porque a gente tendo o amor no nosso coração, a gente vai ter quem? Jesus. E Jesus sempre quer que a gente seja paciente, amoroso, né? Pacífico, que é as pessoas que querem paz, que sejam mansos, tranquilos, sempre com paz e amor no coração. A gente tem que analisar todas as vezes que a gente está com esse sentimento da raiva, porque a gente tem que fazer o quê? Transformar os sentimentos. O sentimento da raiva não é legal ter, porque tanto a gente se machuca, como a gente machuca as outras pessoas. Principalmente, né? Porque a gente tem que nos amar, nos cuidar, mas a gente tem que amar todo mundo que está em nossa volta. E quem está em nossa volta são pessoas queridas. E a gente não quer fazer mal para essas pessoas queridas. Então a gente tem que sempre lembrar de transformar esse sentimento ruim, essa pulguinha ruim, esse sentimento ruim, porque ela fica como se fosse uma sementinha, e essa sementinha plantada no nosso coração, ela vai criar uma planta, e essa planta pode dar frutos. E se a gente plantar uma sementinha ruim, a gente vai ter frutos ruins. E se a gente plantar uma sementinha boa, a gente vai colher frutos bons, que todo mundo vai querer. Pessoas que têm raiva demais, elas acabam afastando as pessoas. Elas ficam sozinhas, né? E quem é que quer ficar sozinho? Não é legal ficar sozinho, né? A gente quer estar junto dos nossos amigos, das nossas famílias, né? Dos nossos professores, todo mundo. Então a gente tem que viver em sociedade. E para a gente viver em sociedade, a gente tem que controlar a nossa raiva. A gente sendo pacífico, a gente vai ser paciente com as outras pessoas. Como assim, tia? A raiva não é um sentimento bom. Então a gente vai ter que afastar esse sentimento bom e colocar no lugar a paciência, a ser manso, a ser bom de coração. Então, a gente sendo essas pessoas, essas crianças melhores, a gente vai saber lidar melhor com as situações. Porque a gente pode, quando a gente
já curou essa sementinha da raiva que a gente tem no nosso coração, a gente pode ajudar o próximo, certo? Então, se alguém faz uma coisa ruim com a gente, por qualquer motivo, então, se eu tenho que parar e pensar. Essa pessoa ainda ela não teve essa aulinha de evangelização. Então, eu vou precisar ter paciência com ela, porque ela deve estar precisando refletir sobre esse sentimento. Ela tem que afastar o sentimento ruim e atrair os sentimentos bons. E então, a gente vai ser pessoas pacientes, a gente vai entender, a gente vai poder acalmar aquela outra pessoa que está com raiva. E assim, vai ser um ciclo. Ao invés de só espalhar raiva, eu vou espalhar amor, que é o importante. A gente tem que espalhar amor por onde a gente for, e não raiva, não violência, né? Porque a gente quer viver num mundo de paz. Agora, eu vou mostrar a vocês, vou botar aqui na tela uma historinha de um menino muito nervosinho. Ele estava passando por uns momentos meio irritados aí. Aí vocês vão assistir, depois a gente vai comentar. O nervosinho! Era uma vez um menino muito nervosinho. Seu nome era Fabinho. Ele não fechava as portas, ele batia todas elas. E quando não batia, chutava. E quando ele ficava contrariado, então, jogava no chão tudo que encontrava pela frente. Quando a sua mãe dizia: "Tome todo o seu copo de leite, Fabinho." Não quero leite, não gosto. E lá ia o Fabinho para o castigo, como sempre acontecia. Na escola, era a mesma coisa. Nervosinho que só, arrumava briga com todo mundo. Tá olhando o quê? Vai encarar? Quando jogava bola, passava rasteira, empurrava os adversários e até mesmo os colegas de time. E com os poucos amigos que sobraram, ele gostava de brigar de luta. Que tal brincarmos de outra coisa? Não. Até que um dia, o pai de Fabinho chegou em casa com uma surpresa. Este peixinho combina com você, Fabinho. Por quê? Você vai descobrir. Não deu um minuto e o peixinho, depois de se recuperar da tontura da viagem, mostrou como realmente era. Correu atrás dos outros peixinhos e deu rabadas nos objetos decorativos do aquário, quebrando tudo à sua volta. O que você está fazendo? Assim vai destruir todo o aquário. Vai acabar ficando sem amigos. E que história é essa de ficar dando rabadas para todos os lados? Só porque está nervosinho? Você vai ficar aí até aprender a se controlar. Fabinho entendeu. O peixinho era exatamente como ele. Não é só o peixinho que precisa deixar de ser nervosinho. Passado algum tempo, o peixinho era outro. Outro mesmo. Como o anterior não tinha jeito, o pai de Fabinho devolveu para a loja e trouxe um mais calminho. Já Fabinho realmente mudou a sua forma de ser. Parou de ser todo nervosinho e agressivo e se tornou um garoto calmo, da paz e que agora vive feliz rodeado de amigos. Ah, ele até começou a gostar de leite. E uma estrela no céu brilhou e a nossa história terminou. E aí, vocês viram um menino nervoso? Como ele era? Ele não tinha amigo, porque ele batia a porta,
Ele só queria brincar de briguinha. Quando ia jogar futebol, brigava com todo mundo. Na escola, ninguém queria ficar perto dele. E na rua também, ele não tinha amigos. E o que aconteceu? Ganhou um peixinho. Só que esse peixinho era o quê? Quem é que lembra aí da historinha? Era um peixinho muito nervosinho também. Saiu quebrando tudo dentro do aquário. Ele quebrou o castelo, ele queria brigar com os outros peixinhos. Então, ele fez o quê? Separou o peixe. Porque ele estava destruindo tudo no aquário. Então, aí ele percebeu que ele era igual ao peixe, né? Esse peixe ficou afastado de todos os outros peixinhos, dos brinquedos que tinham no aquário, né? Então ele ficou lá solitário e ele viu que era igual. E ele viu que não era legal ser daquele jeito, né? Então foi quando ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia também não era legal, igual o peixinho. E ele se transformou. Ele observou, ele se olhou, ele olhou para dentro de si e percebeu que aquelas atitudes dele não era legal. Tudo que ele fazia só afastava as pessoas. Ele se tornou uma criança solitária e ele queria ter amigos. Todo mundo quer ter amigos, quer ter alguém para conversar, para brincar, não é? Então, assim o menininho se transformou. Ele transformou o sentimento da raiva em um sentimento bom, de ajuda, de amigo, né? De felicidade. E tudo se encaixa, tá vendo? Observa os sentimentos ruins e transforma em sentimentos melhores. Quando a gente tiver esses sentimentos ruins, o que é que eu digo a vocês? Todo mundo sente. Todo mundo, criança, adulto, velhinho, todo mundo sente. Só que a gente tem que saber controlar, pensar. Eu sei que no momento da raiva, parar para pensar é a coisa mais difícil, porque você tá com aquele sentimento muito forte da raiva e você não consegue se controlar. Só que o que eu digo para vocês, e eu também falo para mim, porque todo mundo, como eu disse, sente raiva. Então a gente precisa de quê? Parar, fechar os olhos e respirar fundo. Respirar várias vezes. Encher o pulmão e esvaziar o pulmão várias vezes até acalmar. Quando a gente se acalmar, a gente pode olhar para um espelho. Porque geralmente, quando a gente tá com raiva, a gente fica muito zangado, né? Então a gente fica com aquelas caras de espanto. E a gente fica feio, e a gente não quer ter essa cara feia de espanto, né? Então, ali a gente já vai ver que a gente se transformou. A gente não tá com uma fisionomia legal. Então, a gente se olhando no espelho, a gente já vai ver, opa, alguma coisa tá diferente aqui. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, certo? Quando a gente reflete, quando a gente pensa no porquê que a gente tá com essa raiva, às vezes a gente tá com raiva por um motivo tão bobo, tão besta, que a gente tá com raiva por nada. E a gente só tá lá se estressando, gritando, fazendo mal para outras pessoas por causa de besteira, por conta de um biscoito que você não gosta, por conta, né, de uma carne, de um alimento que você não quer, de um brinquedo, porque não quer acordar agora, queria dormir mais. São razões bobas que a gente tem que parar e refletir o porquê, certo? Quando a gente reflete, então a gente vai entender o porquê que a gente está sentindo essa raiva,
ok? Refletiu, pensou, já entendi o motivo dessa raiva, ok? Qual vai ser o próximo passo? Conversar. Conversar com alguém, colocar para fora, desabafar, porque quando a gente conversa com as outras pessoas também fica mais fácil a gente colocar esse sentimento para fora, certo? E outra razão da gente conversar é porque às vezes a gente tem uma coisa e se irrita por besteira, né? Então, se a gente conversa com essa outra pessoa e diz, se for por conta, por exemplo, de um legume que a gente não gosta de comer, a gente se irrita e não quer comer mais. Mamãe, papai, ou alguém que está oferecendo esse alimento que você não gosta. Você pode explicar e ela vai explicar o porquê você tem que comer. Então, nessa conversa, nesse diálogo, tudo vai ficar mais fácil, porque tanto você vai dizer sua opinião, como a outra pessoa também vai explicar sua opinião. E assim, conversando, a gente resolve todos os problemas. O segredo é conversar. Todas as brigas, todos os desentendimentos podem ser resolvidos com a conversa, certo? Então, o que é que a gente pode fazer também mais? Se a gente não tiver como conversar naquele momento ou não querer ainda conversar, a gente pode fazer coisas que vão passar, vai fazer essa raiva passar. Por exemplo, ouvir uma música que vocês gostam, então cantar essa música, assistir um vídeo legal, ler um livro bom, com uma historinha legal. Tudo isso vai fazer a gente se distrair, pensar em coisas melhores. E isso vai acalmar o nosso coração, o nosso corpo. E assim depois a gente vai poder conversar. É muito importante a conversa, gente. Muito importante. Por isso que eu digo sempre, todas essas nossas aulinhas, sempre eu falo a mesma coisa. Porque a conversa resolve tudo. Então não deixem esse sentimento guardado dentro de vocês. Porque é como eu disse, esse sentimento é como se fosse uma sementinha, que ela vai crescer e vai virar uma árvore. E quem é que quer uma árvore de raiva? A gente quer uma árvore de amor, de carinho, né? De paz. Outra coisa que vocês podem fazer, e essa é a atividade final da nossa aula, é desenhar. Eu acho que quase todo mundo gosta de desenhar. Se não gosta de desenhar, pode pintar, pode fazer alguma atividade que você goste. Mas para a atividade de hoje, eu queria que vocês desenhassem um desenho livre. Um desenho que vocês fiquem felizes de desenhar. Tem aqueles desenhos que a gente gosta mais de desenhar. Por exemplo, eu sempre... Quando eu ia desenhar, quando eu era pequena, eu sempre desenhava uma casinha, um jardim, um sol. Então, eu quero que vocês desenhem coisas que deixem vocês felizes. Porque é dessa forma que a gente pode lembrar das coisas positivas. E essas coisas positivas, esses momentos legais, vai fazer a gente se livrar desses pensamentos ruins, da raiva. Então, desenhe coisas felizes. E assim, a gente termina a nossa aulinha de hoje. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. A gente vai se ver na próxima aulinha com outro assunto. E como não poderia ser diferente, eu vou deixar com vocês agora para finalizar uma musiquinha espírita também, de um cantor Júnior Vidal, e ela vai falar sobre alguns sentimentos também, e do principal, transformar os sentimentos. Beijos e até a próxima aula.
A raiva é um bichinho que corrói bem de mansinho. A raiva é um vulcão pronto pra entrar em erupção. Vou tomar cuidado quando a raiva aproximar. Transformar os sentimentos, neles vou me renovar. Transformar em quê? A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade. Mas isso não é fácil, vou tentar mais uma vez. Precisamos de ajuda, posso contar com vocês pra mudar o quê? Tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. Fiquei bem curioso de onde vem a tal bondade. Jesus nos ensinou, é só ter força de vontade. Como vou fazer? Use a força de vontade, desejando melhorar. Enopreça os pensamentos e pratique o verbo amar. A raiva em paciência, o orgulho em humildade, a mágoa em perdão, o egoísmo em caridade, tristeza em alegria, a fofoca em indulgência, preguiça em trabalho e descaso em obediência. E pratique o verbo amar.